dá para começar. Foi. Tá. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Lucas Porto Fopa, eu sou mestrando aqui da casa. Eu vou apresentar um recorte da minha dissertação intitulado Potencial de Desintegração dos Vouchers Educacionais de Milton Friedman. Então, para começar, o modelo de educação adotado por um Estado ele pode fortalecer ou enfraquecer uma democracia, a dependendo dos valores e do tipo de indivíduo que ele tenta desenvolver. Por exemplo, o artigo 205 da nossa Constituição expressamente direciona a educação para preparar os indivíduos para o exercício da cidadania, promover maior igualdade e estimular a deliberação pública. Por outro lado, há inúmeras outras normas e modelos de educação que, direta ou indiretamente, pautam-se por uma superioridade de certos indivíduos sobre os outros e promovem uma maior segregação tanto na educação quanto na política, socioeconômica. No Brasil, infelizmente, várias dessas propostas vêm ganhando força, sobretudo têm avançado modelos de educação fundamentados em eficiência, meritocracia e liberdade de escolha. Dentre eles, há a gestão privada das escolas públicas e a ideia de voucher educacional. Ambos esses projetos estão interligados e foram idealizados teoricamente por Milton Friedman, um economista. Nesse sentido, eu tento evidenciar aqui por que esse modelo de educação alimenta um processo de desintegração social, fragilizando uma ideia de Estado democrático de direito. Para atingir isso, eu parto de uma delimitação do conceito de sujeito em Friedman e como isso desemboca no seu modelo de educação de voucher, o qual eu também vou descrever. Em seguida, eu vou apresentar alguns potenciais esvaziamentos democráticos que esse modelo acarreta, e essas perdas são auferidas com base na obra do John Rawls, que justamente aborda as condições de possibilidade de um Estado democrático de direito em um contexto de pluralismo de ideias, o que, ironicamente, é o que o Friedman diz que quer preservar. E depois eu sintetizo rapidamente as conclusões. Vamos começar com o Friedman, então. Ele concebe as pessoas como Robinson Crusoés, literalmente. Ele chama de são como náufragos em ilhas sem qualquer ligação ou dever para com os outros. E as pessoas são responsáveis pelo seu próprio destino e livres na medida em que não sofrem qualquer coerção na jornada por buscá-lo. E eles escolhem qual destino seguir e se aproximam de efetivá-lo na medida em que optam por entrar ou não em contratos e outras formas de transação voluntária. Por sua vez, as suas escolhas seguem uma lógica de um consumidor racional no mercado que sempre atuaria de modo eficiente e visando a máxima satisfação de suas preferências individuais, sem nenhuma outra preocupação externa, como o que ele poderia fazer pelo seu país ou vice-versa. O indivíduo que melhor usa sua genialidade obterá os melhores resultados e gerará progresso para a sociedade, diz ele. Nesse contexto, em tese, para ele, o consumidor detém total liberdade para selecionar os produtos de acordo com a sua capacidade financeira e os seus desejos. Cada um poderia exercer livremente a sua vontade, desde que não interfira na dos outros e que tenha recursos para isso. Isso porque, para o autor, tudo é visto sobre a métrica da economia, ou seja, a satisfação de preferências, eficiência, trocas voluntárias entre particulares, desde tu ter um emprego até o serviço militar obrigatório. Para ele, eu nem acredito que eu vou falar isso, para ele ter um filho é como comprar os serviços de uma criança como uma forma particular de consumo. Ele sustenta as suas teses como benéficas na medida em que o mercado não se importa com qualquer valor externo na relação econômica. Isso garantiria maior eficiência porque, ao ignorar esses fatores, mais empreendimentos surgiriam. O aumento da concorrência melhoraria a qualidade do produto e a quantidade de opções disponíveis e reduziria custos. Pela lógica do mercado, se ambas as partes engajam em uma troca informada, livre, espontânea e se beneficiam disso, sempre é uma troca justa. Não importa se disso resulta em uma situação degradante como um empregado submetido a 12 horas de trabalho. E o Estado, para ele, não poderia intervir nisso. Não deveria decidir a respeito desses assuntos porque seriam valores a serem decididos pelo foro íntimo de cada um, sob pena de ele atuar de modo parcial e coagindo as pessoas. Ele acredita no que ele chama de ignorância dos fatos morais. Não se deve intervir na liberdade dos outros porque não há como saber quem está certo no âmbito valorativo. Deve-se aceitar com humildade essa ignorância, não dá para saber o que é pecado ou quem está certo ao pecar ou não, sob pena de se desgastar a sociedade. Ao impor normas gerais para todos, o Estado restringiria o leque de escolha da troca voluntária das pessoas, forçaria elas a admitir termos contratuais com os quais não concordam e criariam conflitos, por decidir sobre valores controversos.
E a educação também seria um papel significativo nesse cenário. Por exemplo, ele diz que a alfabetização introduziria um idioma comum, o qual possibilitaria a comunicação entre os indivíduos, possibilitando, consequentemente, as trocas voluntárias. E logo, um programa curricular adequado para formar as pessoas numa democracia teria que incluir os ensinos chamados 3 R's: ler, escrever e aritmética. Do inglês, Reading, Writing and Arithmetic. Meu inglês é péssimo, mas enfim. Porém, tais patamares estabelecem um mínimo e também um máximo. O desacordo da sociedade vedaria um projeto de nacionalização de currículo padrão mais amplo do que isso, que incluísse quaisquer outros valores além desses. Quanto ao tema, o autor critica outras matérias como, aspas, imposições exorbitantes, e fúteis nos gostos dos pais dos estudantes. Esses pais deveriam ter maior controle da educação, para ele. Os professores da administração da escola responderiam aos pais desses alunos e não ao Estado. Esse Estado apenas fiscalizaria a escola para verificar o cumprimento de padrões mínimos, como o ensino dos 3 R's, assim como a vigilância sanitária fiscaliza restaurantes. Em suma, a educação para ele seria um serviço no qual os pais e estudantes atuariam como consumidores e as escolas e os professores como prestadores de serviço. Nessa linha, o Friedman propõe acabar com a gestão pública da educação. Em substituição, o Estado pagaria uma espécie de vale, o voucher, aos pais e estudantes para matricularem seus filhos em qualquer escola cadastrada nesse programa. Seria uma quantia pré-determinada e fixa de acordo com o preço médio das mensalidades das escolas privadas. E esse modelo aumentaria a eficiência na educação para ele porque reduziria os custos estatais, diminuiria o aparato administrativo envolvido, delegando ele à iniciativa privada. Essa eficiência caminharia junto, lado a lado, com o aumento do controle da escola pelos pais desses alunos. Porque caso esses pais não gostassem do desempenho dos professores ou dos conteúdos ensinados, eles simplesmente tirariam o aluno dessa escola, colocando em outra. Não precisariam, por exemplo, protestar para o aumento de destinação de verbas públicas para essa pasta e nem abrir um processo administrativo contra o professor. Essa mudança, por sua vez, redirecionaria também o valor dos vouchers para outra escola, Então, para a escola que supostamente teria maior qualidade ou que melhor atendesse os valores que os pais e estudantes querem repassar para os seus filhos. Então, procura-se uma escola que melhor satisfaça a preferência desses pais e, por sua vez, essa movimentação fomentaria a competição entre escolas pelos alunos, aumentando a qualidade e a diversidade dos currículos. As escolas contrárias à demanda desses pais perderiam alunos e, então, recursos financeiros, ou seja, iriam à falência e desapareceriam. A fim também de estimular essa pluralidade, os critérios para a escola se cadastrarem no programa de voucher são extremamente brandos e flexíveis. Ilustrando, o Friedman permite expressamente a criação de escolas segregadas, escolas destinadas apenas a pessoas brancas, por exemplo. Ele não admite que dentro de uma escola as pessoas sofram desrespeito e nem que uma lei crie a segregação escolar. Mas, para ele, está tudo bem que os pais usem o voucher educacional para voluntariamente pagar escolas cujos acessos se restringem a pessoas apenas de uma determinada etnia. O autor enxerga o racismo expressamente como mera questão de gosto e, nessa lógica, para ele violaria a liberdade individual obrigar que uma pessoa racista estude com alguém não branco. Meu Deus do céu. Por fim, a pluralidade aumentaria também pela liberdade dos pais em pagarem quantias extras pela educação. Cada escola poderia estabelecer livremente o preço da mensalidade, da matrícula, inclusive sendo acima do valor do voucher. E caso insuficiente o valor do voucher, os pais poderiam complementar, custear a diferença do próprio bolso. O Estado não poderia limitar o gasto dos pais nessa esfera, porque invadiria, de novo, a liberdade deles ao submeter todas as crianças a um igual patamar, ao mesmo patamar de educação, eliminando a diversidade. Então, para ele, quem tem mais dinheiro poderia sim pagar para ter uma educação melhor. Ficaria a escolha total e exclusiva dos pais desses alunos o encargo de decidir o quão boa a educação que as crianças terão, com base na sua vontade e na sua renda. Bom, em contraste, a concepção de Estado Democrático de Direito do Rawls deixa evidente os perigos e esvaziamentos conceituais desse modelo. Tem vários outros, mas eu vou tentar apresentar alguns, Rawls também tem uma noção similar à ignorância dos fatos morais, mas ele chama de limites do juízo. No entanto, os limites do juízo, diferente da ignorância dos fatos morais, só vai até o fato do pluralismo razoável.
A tolerância derivada das liberdades de crença e de pensamento nesse Estado democrático de direito não serve para permitir a propagação de preconceitos e nem a liberdade restrita. Pelo contrário, os limites do juízo servem para identificar normas e argumentos legítimos, publicamente endossáveis, razões compartilháveis, né? Como o caso de ações afirmativas para reduzir desigualdades, né? Esses critérios compõem a chamada razão pública em Rawls, né? E frisa que o Rawls não quer eliminar a ideia de conflito entre ideologias, não quer dizer que não tem conflitos, né? E sim que entender que a democracia se trata de um conflito limitado e que certas atuações do poder político, poder público, têm sim razões legítimas para se aceitar, ainda que tu se discorde dessas atuações, né? Então ele estabelece parâmetros para a discussão pública em meio à divergência, define o que é justificável ou não na organização da estrutura básica da sociedade. E essa é justamente uma primeira perda democrática do modelo do Friedman, porque ao entender que até o racismo é questão de gosto, ele dissipa o critério do que é legítimo ou não. Nesse sentido, praticamente qualquer tese poderia ser ensinada nos currículos escolares, desde que coadune com aquilo que os pais estudantes concordem, né? As crianças não desenvolveriam, um senso de separar o razoável do não razoável. E mais do que isso, aprenderiam apenas aquilo com o qual seus pais concordam. Ao permitir isso e escolas segregadas, ele fomenta uma dinâmica, né, de formação de bolhas sociais, né, reforçando cada vez mais as crenças familiares e o isolamento, né, diminuindo cada vez mais a capacidade de se ter razões compartilhadas, né, na esfera pública. Então ele enclausura as pessoas cada vez mais em círculos de opiniões parecidas, diminuindo inclusive a própria diversidade que o Friedman tanto valoriza. Na verdade, esse modelo de educação afeta até a capacidade de respeitar o fato do pluralismo razoável. Pesquisas em escolas segregadas mostram que as crianças que estudam nelas passam a ver as crianças brancas como superiores e as crianças não brancas como inferiores. Inclusive, as próprias crianças não brancas passam a se ver como inferiores, né? Em outras palavras, isso fragiliza as chamadas bases sociais do autorrespeito, elementos que mantêm e nutrem um sentimento de igual status de cidadania de um cidadão para com o outro e para consigo mesmo. Essas bases permitem que os cidadãos enxerguem como igualmente titulares de direitos e deveres e dignos de igual proteção às suas liberdades e concepções de bem, né? Objetivos de vida, sonhos, valores e uma série de coisas. Quanto ao ponto, os vouchers educacionais representam um perigo por mais uma razão, na medida em que extrapolam para outros âmbitos lógicas concorrenciais de mercado. Nesse esquema, compete-se pela melhor educação enquanto um recurso escasso, né? Não há mais a imagem de cooperação social, de cidadão, com que se delibera para definir os princípios que regem as instituições da sociedade. Nem mesmo permanece o sistema educacional voltado à redução de desigualdades e ao preparo para o exercício da cidadania, desembocando em um espaço político eventualmente mais acessível a todos. Não, tu substitui tudo isso por uma ideia de concorrência e pela figura de consumidores que disputam entre si no âmbito da educação pelo acesso à vaga à melhor instituição de ensino, conforme o mérito, né, de competição, de adversidade, de inimizade, um pouco parecido com aquela ideia que a gente viu numa palestra aqui do João, eu acho. E no âmbito político, pela maior proliferação de suas ideias e valores, mesmo que esses valores sejam preconceituosos. Além disso, as bases do autorrespeito também se fragilizam porque os vouchers educacionais permitem desigualdades exacerbadas. Em um Estado democrático de direito, diz Rawls, não podem existir cidadãos de segunda classe como escravos cujas reivindicações não sejam tomadas como válidas. De nenhum modo se justifica considerar certos cidadãos como superiores em relação aos outros. Também, desigualdades econômicas devem ser limitadas na medida em que afetam o exercício das liberdades. Se a garantia do chamado valor equitativo das liberdades, né, uma certa igualdade material, elas se transformam em mera forma. As pessoas não poderiam de fato gozar da liberdade na medida em que, por exemplo, um cidadão pode praticamente comprar o outro, né? Isso restringe o escopo de concepções de bem, né, de novo, de modos de vida, sonhos, enfim, abertos às pessoas menos favorecidas da sociedade. Essas pessoas ficariam sujeitas a uma série de coações, além de não terem meios, né, suficientes para perseguirem essas suas concepções de bem. Por consequência, essas pessoas não se sentem como realmente iguais perante os outros, o que também dificulta essa cooperação social. E por conta disso, todos deveriam ter iguais direitos e liberdade. Todos deveriam ter igual direito à educação, por exemplo. Fatores de diferenciação apenas poderiam persistir caso embasados na razão pública, como a prioridade dada às gestantes na prestação de direito à saúde, né?
Isso se agrava ainda mais se considerada a cooriginariedade das liberdades. As liberdades socioeconômicas e políticas se influenciam umas às outras, né? O acesso à educação é necessário para o acesso à política e vice-versa. Nessa linha, a liberdade política é necessária para tu lutar por uma garantia da pluralidade de pensamento, ensino e acesso à educação para todos. Por outro lado, sem o acesso à educação, dificulta-se o desenvolvimento do pensamento crítico contra eventuais cerceamentos da liberdade política e atuações não legítimas do poder político. Novamente, o modelo de Friedman peca nesse aspecto, porque ele cria uma situação de discriminação com base no critério da renda ao permitir essas desigualdades. Por um lado, ele rejeita todas as políticas que possam reduzir desigualdades, porque interferiam nessas trocas voluntárias, naturais e espontâneas. Por outro, ele permite que as pessoas comprem um acesso muito superior ao direito à educação com base no quanto podem investir nesse bem. Quanto mais dinheiro tem, mais poderiam usufruir desses direitos. Em outras palavras, ele não reconhece o valor equitativo das liberdades e não trata os indivíduos como livres e iguais. Então, só para finalizar aqui, em síntese, o modelo de educação do Friedman dificulta a deliberação pública adequada na medida em que, 1. Inviabiliza a formação de qualquer critério compartilhado de legitimidade para avaliar argumentos e políticas públicas, instigando lógicas de isolamento e de concorrência entre as pessoas, e 2. Corrói o igual status político-jurídico de cidadão, aumentar indiscriminadamente desigualdades e substituir aquele conceito pela ideia de consumidor. Ou seja, os vouchers educacionais alimentam a estratificação e a desintegração social. Portanto, essas propostas devem ser combatidas sob pena de erradicarem o Estado democrático de direito. Essas são algumas das minhas referências utilizadas e aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Thomas? Nicolas. Cara, o que só é realmente eu me orgulho com a tua paciência de ferro, assim, de aguentar o Freeman e sintetizar, assim. É muito Dramin, acreditem. E também meu cérebro agora, essa altura. Tá lisinho. Justo. Se ninguém tiver pergunta, a gente encerra aqui, então. Vai, Nicolas, não vou diga. deixar pra sem branco, então. É uma pergunta bem, assim, especulativa mesmo, mas tu tá empregando a filosofia econômica e social do Milton Friedman tomando ela como, digamos, o programa fundador dessa ideia de gestão privada das escolas. Eu queria perguntar se existem alguns outros autores do campo neoclássico, neoliberal, sei lá, alguém talvez como Hayek, Mises, que também exerceram alguma influência sobre essa ideia de privatizar a educação pública e implantar uma lógica concorrencial de mercado no ensino. Sim. Então, é que a questão, o Friedman, ele combina as duas coisas, entendeu? Tipo, não é simplesmente... é aí que é a pegada. O Friedman, ele tenta se diferenciar de alguns, tipo, ele tenta dizer que ele não é libertário, assim, ele tenta dar um verniz de civilizatório ali nas ideias dele, né? E ele tenta fazer isso, por exemplo, por meio da caridade. Essa aqui é a verdade. Então ele acha que a caridade é o jeito de, como é que ele vai resolver as pessoas que não têm condições de pagar essas escolas privadas. E daí ele diz, não se preocupa que a gente vai dar o voucher para todo mundo, assim. E aí, esse que é o negócio. Eu acho que com certeza tem outros autores que vão dizer que tem que privatizar a educação, que não tem que ser um bem público. Mas o Hayek, pelo menos no Constitution of Liberty, ele usa o modelo do Friedman. Ele usa e elogia o modelo do Friedman. Então, mas é que essas propostas, elas estão bem... A questão dele, entre aspas, com muitas forças, né? A inovação dele é o coaduna isso aqui. Porque, inclusive, tipo... Quando ele vai começar a influenciar os Chicago Boys, né, que vão ir lá pro Chile, você já tem uma lei do Chile lá de 1920 e poucos ou 30 e poucos que tem uma ideia de privatizar a educação. Então essa ideia de privatizar a educação em si é anterior sim a ele. A questão é que ele diz que ele quer recuperar um liberalismo original. Então é que ele diz que ele estava falando o liberalismo verdadeiro, assim, que o liberalismo foi corrompido nos últimos anos e que ele tenta fazer isso. Então, ele tenta
exacerbar ainda mais a ideia de indivíduo, mas ele tem ele diz ao mesmo tempo que ele é alguém que faz teoria não ideal, né? Que está preocupado com a prática. Eu tenho uma entrevista que ele dá que ele diz, eu não concordo, eu acho muito bonito os libertários, mas eu não me considero libertário porque eu acho que eles são muito utópicos e eu estou preocupado com teorias mais realistas, né? E ele também não se considera utilitarista, né, nesse sentido. Então, e ele tem toda uma ideia de como a ciência econômica positiva tem que guiar a verdade, entendeu? De como a ciência econômica positiva e não normativa, que os avanços da ciência econômica positiva fazem a gente chegar mais perto da verdade, e isso seria menos espaço para as ideologias. Então eu creio que sim, que teria outros autores, né, tipo, vai no Mises, vai no Rothbard, acho que é o nome, Mulhall, um monte de coisa, também vai ter ideia de privatizar a educação. Mas a questão é que ele justifica a privatização dele é só da gestão da escola. Tipo, para ele, inclusive, ainda pode ter escolas públicas, mas quem administra, e tipo, professores contratados pro serviço público, talvez. Isso eu teria que ver melhor. Mas a questão dele é que a administração dessas escolas não pode ser pelo Estado. Entendeu? Esse é o grande... Então ele foi o inovador, digamos, do modelo econômico de privatização da gestão das escolas através dos vouchers. Isso, basicamente isso. É a ideia que ele concebeu. Que ele diz que ele inovou, né? Foi Exato. Adotado ou endossado por outros ideólogos do movimento liberal e ultraliberal. Isso. Porque eu acho que em Mises tu não vai ter uma ideia de voucher, por exemplo. Eu realmente não sei, por isso que eu... Tá. E nem em Nozick, né? Nozick não, também não. Isso, gente. Obrigada. Obrigado.